Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, não sei qual horário que está vendo esse vídeo. Muito prazer, Leonardo Memória aqui, mais uma vez com vocês. Vamos agora para a nossa revisão antes da prova. Muita calma nessa hora, a gente já viu toda a matéria, já estudou, vocês estão sabendo. Você vai fazer uma revisão dos pontos mais importantes, que a gente entende que é mais importante, para ficar esperto. Lembrando que são 80 questões. Basta você acertar 34, porque 36 de civil são dados. Beleza. Qualquer coisa, a gente está aqui à disposição a qualquer minuto antes da prova para fazer aquela retirada de dúvidas, esclarecer alguma coisa. Beleza? Geralmente eu faço um joguinho, né, presencial, e eu vou repetir esse joguinho aqui com vocês. Beleza? A gente vai responder algumas questões e vai aí tentando te ajudar. Beleza? Vamos nessa então? Senhores, vamos lá. Primeira questão. Felipe, brasileiro nato, casado, estudante, 16 anos de idade. Renata, brasileira nata, solteira, servidora pública, efetiva, 17 anos de idade. E Walter, brasileiro naturalizado, viúva, aposentado, 83 anos de idade, resolveram constituir uma associação sobre capacidade. Quais são capazes de acordo com o Código Civil? Neste momento eu vou pedir para você dar uma parada aí no vídeo, responde a questão e depois volta. Beleza? Parou, respondeu. Espero que tenha respondido. Felipe, Renato e Walter. Vamos lá, pessoal. Felipe, brasileiro nato, não importa com relação à capacidade, tá? Casado importa. A gente tem lá hipóteses legais que a gente transforma a pessoa que é menor de 18 anos incapaz. Logo, ele vai ser casado. Casamento cessa a incapacidade. Beleza? Mesmo que ele tenha 18 anos de idade, tá? Lembrando que a idade núbil é 16 anos de idade, né? Eu falei 18 aqui, é 16. Mesmo que a idade núbil é 16 anos de idade, com uma autorização. Beleza. Renata, brasileira nata, não tem nada a ver com capacidade de ser brasileiro nato, naturalizado, tá? Solteira. Só que ela é servidora pública efetiva. Sendo servidora pública efetiva, ela também é capaz. A lei fala que quem tem serviço público efetivo, ele é capaz também. 17 anos de idade, mesmo tendo 17. E Walter, brasileiro naturalizado. De novo, naturalizado e natural não interfere. A questão só dá para te complicar. Viúva, aposentado, 83 anos de idade, resolveram constituir uma associação. Lembrando, senhores, que uma idade avançada não gera por si só uma incapacidade, tá? Você precisa ter aí uma ação de interdição aí para declarar uma pessoa incapaz, tá? Mas a mera idade não vai gerar isso não. Beleza. Então a gente tem aí a primeira resposta. Felipe, Renato e Walter são todos capazes. Beleza. Chamando a atenção para vocês, vamos voltar aqui só um pouquinho. Chamando a atenção aqui, ó. Associação, senhores. Junção de pessoas para fazer o bem. Bom, a gente vai juntar algumas pessoas ali, vai fazer o bem. Lembrando que a lei determina duas funções para a Assembleia Geral: desconstituir os administradores, alterar o estatuto. Pode ter mais, porém, essas duas são obrigatórias. Beleza. E é uma pessoa jurídica. A associação é uma pessoa jurídica. Associação de pessoas. Fundação, a gente vai transformar um bem para uma pessoa jurídica para também fazer coisas boas. Beleza? Qual é a alternativa correta? A morte presumida e a ausência têm efeitos patrimoniais, mas não pessoais. Lembrando, senhores, nós temos três tipos de morte. Morte natural, morte que a gente brinca que é a morte morrida. Morte ficta, que não é aceita pelo ordenamento, a não ser no caso de indignidade e deserdação. E a morte presumida, né, que a gente presume que uma pessoa morreu. E aí a morte presumida tem com declaração de ausência e sem declaração de ausência. Senhores, a morte presumida e a ausência têm efeitos patrimoniais e pessoais, porque com a declaração de morte presumida, a gente tem, por exemplo, o fim do casamento. Tá? A pessoa que é viúva, ela pode casar de novo, ela não vai ser bígama, tá? Ela não vai cometer o crime de bigamia.
ela encerrou o casamento, né? Uma das formas de extinção do casamento é a morte, dentre elas a morte presumida. Beleza. Vou aqui para o amarelinho, tá? A sentença que decreta a morte presumida pode não ter data da morte. Não, toda sentença que decreta a morte presumida tem que botar uma data provável. Beleza. Até mesmo por causa do princípio da sesine, né? Que é aquele momento que se transfere a propriedade para os herdeiros, né? Pelo menos o domínio ali. Após o domínio, né? A gente só vai fazer a transferência no final do inventário. Lembrando aquilo que eu já expliquei, o inventário ele recolhe tudo e depois a gente tem a partilha só para transferir o que cada um tem de seu direito. Beleza? O ausente aqui no verdinho, senhores. O ausente assim declarado com sentença será interditado. Não, ele não é interditado, tá? Ele continua sendo capaz, ele só é ausente. Beleza? Por fim, senhores, nós temos o azul aí do cruzeiro, cabuloso. Na sucessão provisória do ausente, seus bens imóveis são inalienáveis. Lembrando que a gente tem a abertura da sucessão provisória e depois a abertura da sucessão definitiva. Realmente, na sucessão provisória, os bens são inalienáveis. As pessoas têm que garantir ali os bens. Beleza? Temos aqui, então, a segunda opção aqui. Na sucessão provisória do ausente, seus bens são inalienáveis. Beleza? Só relembrando alguma coisinha aqui, algum detalhe? Não temos aqui. Beleza? Próxima, senhores. De novo, capacidade de emancipação. Uma coisa que cai muito em teoria geral, tá? A emancipação daquele com 16 anos completo dependerá de autorização judicial e registro público quando decorrer. Senhores, primeiro detalhe que eu preciso chamar a atenção para vocês. Emancipação só dos relativamente incapazes. Absolutamente incapaz não tem possibilidade de emancipação, tá? Quem são os relativamente incapazes? Os entre 16 e 18 anos, os ébrios, os tóxicos, os pródigos e aqueles que se encontram com dificuldade de expressar sua vontade. Por exemplo, aquele que está em coma, tá? Então, a gente tem aí a possibilidade de emancipar, antecipar a capacidade em alguns casos. Tendo pai e mãe, pode ir no cartório de registro público e falar, olha, eu quero emancipar, não preciso de autorização. Isso bate com o princípio da liberdade da família. Cada um decide como a família quer realizar. Beleza? Ou então com algumas situações legais que acontecem, como a gente viu na outra questão. Casamento, curso superior, deu branco aqui agora, mas vamos lá. Casamento, curso superior, economia própria, passar em concurso público, assumir cargo público e tudo mais. Beleza? Vamos nessa então? Vamos tentar responder aqui. A emancipação daquele com 16 anos completo dependerá de autorização judicial e registro público quando decorrer da concessão dos pais ou de um na falta do outro. Ou seja, essa está errada, senhores, porque aí não dependerá de autorização. Está dentro da liberdade familiar. Lembra que quando a gente estuda direito de família, a gente estuda falando no sentido de que a família pode ter a liberdade de educar da maneira que bem entender. Beleza? 2. Da colação de grau em curso de ensino superior. E o 3 aqui, do exercício do emprego público efetivo, não precisa de autorização porque são condições legais, né? A lei já determina que isso vai acontecer obrigatoriamente. É uma norma regra, né? Aconteceu, já tem. Então não precisa nem de autorização nem de registro público. Porém, no caso da concessão pelo tutor, precisa de autorização. Lembra que eu falei aquela brincadeira? Eu falei, olha, quando o tutor não aguenta mais, ele vai ter que pedir para o juiz falar, olha, por favor, emancipe essa pessoa, porque eu já não aguento mais, até porque ser tutor é muito chato. Então a resposta aqui, senhores, é o verdinho aqui, letra quadrada aqui, na verdade a gente não tem letra, né? É um quadradinho aqui para a gente responder. Beleza? Espero que vocês estejam pausando aí para tentar responder e depois ver se está certinho. Tranquilo? Beleza. Vamos lá. Um pouquinho sobre obrigações, senhores. André, Mariana e Renata
pegaram o automóvel emprestado com Flávio, comprometendo solidariamente a devolver em 15 dias. Ocorre que Renata, dirigindo acima do limite de velocidade, causou um acidente que levou à destruição total do veículo. Assinale a opção que apresenta os direitos que Flávio tem diante dos três senhores. Lembrando, solidariedade, todo mundo responde pela dívida, tá? Só vai responder por perdas, só vai responder por perdas e danos aquele que causou algum prejuízo a mais, mas todos respondem pela dívida. Vamos aqui no vermelhinho do triângulo. Exigir de qualquer dos três o valor do carro, mais perdas e danos. Não, só quem tiver causado prejuízo paga perdas e danos. Exigir de qualquer dos três o valor do carro, mais perdas e danos só de Renata. É o azulzinho de novo do cruzeiro, né? Exigir de cada um dos três um terço do valor do carro e das perdas e danos. Não, porque não pode ser um terço, já que a obrigação é solidária. Todos respondem em conjunto. Não pode exigir nada, uma vez que não teve culpa dos três. Também não. Ele tem direito de exigir o carro e perdas e danos de Renata. Então aqui a gente tem o azulzinho do cruzeiro cabuloso. Beleza? Próxima questão aí, ó. É uma questão sobre regime de casamento, tá? Vamos lá para o direito de família. Juliana é sócia de uma sociedade empresária que produz bens que exigem altos investimentos por meio de financiamento significativo. Casada com Mário pelo regime de comunhão universal de bens, desde 1998, e sem filhos. Decide o casal alterar o regime de casamento para o de separação de bens, sem prejudicar direitos de terceiros, e com a intenção de evitar a colocação do patrimônio já adquirido em risco. Sobre a situação narrada, assinale a alternativa correta. Vamos relembrar aqui, senhores, quais são os regimes de casamento? Nós temos a comunhão universal, o que é de cada um, beleza, o que é de todo mundo, tudo é de todo mundo antes e depois. Nós temos a comunhão universal, separação de bens, que é parcial de bens, que é a regra, que os bens só se comunicam depois do casamento. Nós temos a separação opcional, por vontade, as pessoas optam por fazer por separação de bem, cada um é o seu. A separação obrigatória legal, que é quando a lei determina que vai ser obrigatoriamente a separação de bens. E nos aquestos, tá? Que cada um vai botar lá, vocês vão botar na ponta do lápis quanto cada um contribuiu para depois dividir. Senhores, o regime de casamento ele pode ser alterado. Antigamente no Código 16 ele não podia, porém agora no novo código ele já... No novo código não, né? Desde o código de 2002, né? A gente que nem tinha nascido ainda. Em 2002 a gente pode ter essa alteração. Lembrando, sem prejudicar direitos de terceiros, porque se prejudicar direitos de terceiros não é possível, tá? Vamos tentar responder a questãozinha aí? Ó, a alteração do regime de bens mediante escritura pública é possível. 2, aqui o losango. A alteração não é viável, casamento antes de 2000. Nem a Clara era nascida ainda. Não sei nem porque tem Clara aqui, porque realmente não está nem na questão. A troca é viável com autorização judicial, com justificativa do casal. Não é possível alteração se não for para regime de separação parcial. Senhores, a gente pode alterar para qualquer regime. Lembrando, tem que ter autorização judicial, não pode prejudicar terceiros e tem que ter justificativa do casal. Agora a resposta aqui é a nossa questão amarela da cor dos seus dentes. Beleza. Próximo aqui. Tá? Voltando aqui para obrigações, senhores. Vamos terminar aqui. Dá uma paradinha no vídeo, tenta responder e aí a gente continua. De acordo com o Código Civil, são modalidades de extinção das obrigações, tá? A compensação e a prescrição, mas não o pagamento. A prescrição é a remissão, mas não a confusão. A novação e o pagamento, mas não a remissão. A confusão, a remissão, o pagamento e a compensação, né? Senhores, essa ficou muito tranquila, mas então eu vou aproveitar essa questão aqui para relembrar o que cada um quer dizer, né? Compensação, senhores, é quando temos duas dívidas
entre duas pessoas distintas, só que elas são credoras e devedoras entre elas, por bens fungíveis, são bens que podem ser trocados. Não existe compensação de bens infungíveis, tá, senhores? E aí, um compensa o outro, né? Eu devo, por exemplo, estar aqui com o nosso cameraman, nosso homem da gravação, o Emerson. E aí, por exemplo, eu devo 50 mil reais para o Emerson me deve 100 mil reais. O que ele faz? Ele me paga só 50 mil, ele não precisa pagar 100 mil para depois eu pagar 50 mil para ele. Beleza? A prescrição não é extinção da obrigação, até porque, lembrando que a prescrição ela pode ser renunciada, o que a gente gera o direito natural, né, que a gente fala de obrigação natural. Aquele caso, por exemplo, tenho uma dívida, a dívida prescreveu, mas eu sou uma pessoa muito correta, muito consciente das minhas dívidas, e vou lá falar, olha, você não tem mais o direito de me cobrar, mas está aqui, eu estou pagando. Então, prescrição não é forma de extinção, tá? Pagamento. Nós temos o próprio pagamento. Confusão, senhores. Confusão é quando uma pessoa é credora e devedora ao mesmo tempo, né? Eu já expliquei isso na aula de obrigações, qualquer coisa vocês voltam lá. E aí a gente comenta que, por exemplo, eu devo, por exemplo, 100 mil reais para o Emerson. E aí o Emerson vem a falecer. Quando ele vem a falecer, ele não tem herdeiros e não tem ascendentes nem nada. E porém ele deixou um testamento para mim, falando que eu tenho o direito de receber tudo. Neste momento eu sou credor, né, porque eu recebi todos os créditos e todos os débitos do Emerson, porém eu também sou devedor do Emerson. Então eu estou com isso. Em mim se confunde a pessoa do crédito e do débito com relação a esses 100 mil reais. Beleza. Por fim, senhores, remissão com 2 S, não é remissão com cedilha. Quer dizer, perdão, tá? No caso aqui, então, remissão, a gente perdoa a dívida. Resposta da nossa questão é o item verde aí, tá? A questãozinha verde, para relembrar que o Palmeiras não tem mundial. Beleza? Marcado aqui, resposta correta. Beleza. Sobre os contratos expostos no Código Civil, assinar a alternativa correta. Lembrando, senhores, que direitos e obrigações é a parte geral, a parte geral da parte especial, né? Vai explicar sobre as obrigações. Depois a gente tem contratos, responsabilidade civil, direito das coisas, família e sucessões. Tem alguma dúvida? Corre para o direito das obrigações. Beleza. O contrato entre ausentes é perfeito desde a aceitação. Celebra-se o contrato no lugar em que deram início as primeiras tratativas. Nos contratos onerosos, o alienante nunca responde pela evicção. O bem comprado em contrato oneroso pode ser devolvido no caso de vício oculto. Senhores, a nossa resposta aí vai ser novamente a cor verde, para lembrar que o Palmeiras não tem mundial. Porém, vamos comentar as outras questões. O contrato entre ausentes é perfeito desde a aceitação. Não, não é, dependendo da forma. Lembrando que a gente tem que ter. Ele pode ser. Não fugiu aqui a ideia. O contrato entre ausentes, ele começa a se vincular a partir do momento da proposta, né? Então a gente tem aquelas hipóteses lá em que a proposta vai vincular a partir do momento que o contrato, que a obrigação vai começar a ser obrigatória a partir do momento da proposta. E aí já tem ali um pré-contrato, alguma situação, tá? Não precisa, não surge da aceitação. Beleza. Celebra-se o contrato no lugar onde se deram início às primeiras tratativas, não é onde ele foi assinado, tá? Nos contratos onerosos, o alienante nunca responde pela evicção, muito pelo contrário, todo contrato oneroso, o alienante responde pela evicção. Contudo, todavia, entretanto, é possível que haja uma cláusula contratual determinando que, falando, olha, o alienante não vai responder pela evicção. Beleza. Por fim, o bem comprado em contrato oneroso pode ser devolvido no caso de vício oculto. Realmente, tem o vício oculto, sendo uma situação que você não quer, aquela situação, mesmo ao abatimento do preço, você pode ir lá e devolver. Beleza?
verdinho, questão corretinha. Beleza. Senhores, vamos relembrar sempre prescrição e decadência, tá? É uma coisa muito importante, sempre cai. Sobre prescrição e decadência, assinale a alternativa correta nos termos do Código Civil. O prazo de prescrição pode ser alterado de acordo com as partes. Não, senhores, prazo de prescrição não se altera. Tem a ver com dinheiro, não se altera. O que altera é prazo decadencial. Prazo decadencial pode ser alterado por vontade das partes. Lembrando que prazo decadencial alterado pelas partes não pode ser declarado de ofício pelo juiz. Apenas prescrição e decadência legal. Beleza. A prescrição pode ser interrompida por qualquer interessado. Qualquer interessado pode interromper a prescrição. Sim, corretinho. É válida a renúncia à decadência fixada em lei. Não, a gente não tem renúncia à decadência. Lembrando que decadência é com relação ao direito potestativo, tá? Não é com relação a direito de crédito. Então, a gente só tem renúncia com relação à prescrição. A prescrição iniciada contra uma pessoa não corre contra seu sucessor. Errado também, corre contra seu sucessor. Ele continua tendo que... o prazo continua correndo, tá? Então, a gente tem aqui azul. E a gente tem a questão correta. Beleza. Sobre responsabilidade civil, a gente tem sempre que lembrar, assim, dos requisitos da responsabilidade civil, tá? São 3 requisitos. Agente, agente capaz, ação. Continuando aí, galera, vamos lá, ó. Mais uma de responsabilidade civil, tá? Enquanto andava pela calçada, Asdrubal foi atingido por um brinquedo, jogado por alguém que estava no 2º andar da casa em frente da qual passava. Sem saber quem arremessou o objeto, conseguiu descobrir que no imóvel reside Renata, que há mais de 1 ano aluga a casa de seu proprietário, Roberval. De quem é a responsabilidade? Nesse caso aqui, senhores, a gente sabe quem é o proprietário. Quando você lê lá no código com relação à responsabilidade de bem arremessado por prédio, coisa assim, sempre fica bem claro. Se você não sabe quem é, você vai responsabilizar o prédio, depois o prédio vai lá e vai contra a pessoa. Porém, aqui você sabe quem é a Renata. Se você sabe quem é, a responsabilidade dela é exclusivamente dela. O Roberval não tem nada a ver, porque ele não está no apartamento. A gente consegue individualizar a responsabilidade. Se você responsabiliza individualizar a responsabilidade, ninguém mais ali pode responder. Beleza. Exclusivamente. Renata. Beleza. Ele deu uma parada aqui. Vamos reiniciar aqui, que a gente já... Vou aqui responder rapidinho para a gente responder só a última, beleza? Aqui, era azulzinha. Pela concessão do tutor, verdinha. Só de Renata, perdas e danos. Autorização só com a justificativa. Confusão, remissão, pagamento, compensação. Bem comprado pode ser devolvido. Qualquer interessado, tá? Que culpe dolo. A gente respondeu Renato exclusivamente. Acabamos as nossas questões, na verdade, senhores. Me desculpa, achei que tinha aí. Pode ficar tranquilo, tá tudo certo. Qualquer coisa, vocês me mandem aí. Achei que tinha mais uma questão, mas não tem. Obviamente, eu sempre pastelando o TDAH aqui não ajuda. Senhores, desejo muita boa prova para vocês. Qualquer coisa, vocês têm os meus contatos, entre em contato. Vai dar tudo certo. E aí, precisando, eu estou à disposição. Vou estar lá na entrada da porta, vou estar lá. Se vocês querem conversar, bater papo, estaremos lá. Muito obrigado. E a gente agradece aqui do Explicando Direito pela confiança. Beleza? Obrigado.